Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Paulo Rosado, CEO da OutSystems. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. Future Enterprise, ou empresa do futuro, é a visão da IDC para uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio teremos uma entrevista a uma personalidade que consideramos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou que esteja a contribuir para esse processo de transformação digital das organizações. E nesse episódio temos mais um convidado muito especial, o cofundador de um dos nossos unicórnios portugueses, enfim, que tem vindo a ajudar as organizações em todo o mundo a fazerem a sua transformação digital. E teremos certamente aqui mais uma conversa muito, muito interessante. Mas para apresentá-lo, eu tenho aqui comigo o meu amigo Fernando Bação, como moderador desse programa, que vai apresentá-lo. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Bom, na verdade já está apresentado, é o Paulo Rosado, toda a gente conhece o Paulo Rosado. O Paulo tem uma carreira já longa na área das tecnologias e, obviamente, o seu, digamos, é conhecido essencialmente por ter sido o fundador e o atual CEO da OutSystems. Paulo, antes de mais, muito obrigado por aceitar estar aqui hoje connosco. Sim, nesta pequena conversa. Eu ia começar com... Há um provérbio em Portugal que diz assim: depressa e bem, não há quem. Mas eu tenho a ideia que a OutSystems está decidida a provar que este provérbio não se aplica. Tu podes falar um bocadinho sobre a visão da OutSystems, qual é que é o grande desígnio da OutSystems, nomeadamente no serviço aos seus clientes e aos seus parceiros? Sim. Pronto, nós, desde a formação da OutSystems, que o problema que nós temos tentado resolver é o problema intrínseco do desenvolvimento de software dentro das empresas. Portanto, no fundo, um CIO, uma empresa, quando cria os seus sistemas de informação, tem duas hipóteses: ou compra ou constrói software, ou compra software, constrói. Hoje em dia, no mundo da cloud, basicamente, ou liga um serviço na cloud, ou então tem que juntar uma série de serviços e começa a construir as suas aplicações, no fundo. E o que está a acontecer, fundamentalmente, é que quando estas empresas são confrontadas com projetos que são inovadores, ou querem inovar, no fundo querem ultrapassar a concorrência, querem fazer qualquer coisa de novo, e isto está a acontecer em todo o lado, em todos os setores, em todas as partes do mundo, basicamente a sua única alternativa é fazerem peças dessa plataforma digital em casa. E o que acontece é que o software já era difícil de construir, era difícil de fazer os projetos acabarem em tempo, dentro dos budgets e por aí fora. Agora é basicamente impossível. Ou seja, a complexidade de criar software hoje em dia é tão grande em termos das ferramentas, em termos dos processos e em termos dos skills técnicos e da exigência que este software depois tem que funcionar sempre, tem que ser muito seguro, tem que ser escalável e depois tem que ser mudado a uma velocidade tão grande que os processos tornaram basicamente o craft quase impossível de ser dominado por uma empresa normal. E no fundo a OutSystems está no negócio da automatização desse processo. Portanto, nós temos um mercado bastante grande, não é? Basicamente são todas as empresas no mundo, que têm backlogs de aplicações gigantescos e que, no fundo, não têm a capacidade, porque têm muito poucas pessoas e não conseguem lidar com a mutação constante do modo como como o software é criado, tem que ser criado, tem que ser mantido.
isto é uma oportunidade gigantesca para automatizar o mais possível este processo. Até certo ponto, nós podemos olhar para a OutSystems como, digamos assim, uma empresa que permite às empresas utilizarem o software como uma vantagem competitiva, ou seja, não haver o outsourcing e não haver o desenvolvimento externo, é a própria empresa que, de acordo com as necessidades de negócio e até o timing do negócio, tem a possibilidade de inovar. Aliás, nós temos, por exemplo, aqui há 2 ou 3 semanas estava a falar com um cliente muito grande, uma seguradora muito grande no norte da Europa, e eles começaram a utilizar OutSystems simplesmente para copiar, para reescrever um sistema de 15 anos, um sistema velho. Isso é um dos nossos casos de uso, é quando o software já envelheceu. O software envelhece, que é um bocado estranho, mas envelhece, torna-se difícil de mudar. Envelhece mal, não é? Não, normalmente, exatamente, chama software aging, no fundo, e tem a ver com o facto de, quando está velho, é muito difícil de mudar. E então estava na altura de ser substituído e por aí fora. E isto é um dos nossos casos de uso, porque nós, projetos tipicamente de 4 anos, nós comprimimos para cerca de 7 meses a 12 meses. Portanto, é mais rápido, não é? Pronto, eles quando estavam a fazer isto, a fazer esta migração, no fundo estavam a copiar um sistema que já tinham e estavam a reescrevê-lo em OutSystems, cerca de 3 meses, 5 meses ali, começaram a ver que conseguiam fazer uma coisa que eles estavam só a pensar fazer daí a 3 anos, que era um produto completamente novo, conseguiam fazer ali muito mais rápido. E então trocaram basicamente a ordem. Começaram a fazer a coisa nova e anteciparam, no fundo, o lançamento de uma estratégia de negócio altamente competitiva cerca de 3 anos. Portanto, isto é o tipo de coisas que está a acontecer. Quando a tecnologia deixa de ser uma restrição, de repente a inovação explode dentro destas empresas. Mas, Paulo, mas esse exemplo era um sistema core de uma seguradora? Não. Era. Portanto, agora o low-code ou no-code também serve, eu não digo no-code, mas o low-code também serve para desenvolver... O da OutSystems, sim. Core? Sim, exatamente. Sim, nós sim, porque aí a questão é que nós no fundo acabámos por, na prática, por criar a categoria, não é? Mundialmente. Como as 2 empresas, houve ali um grupinho de 3 que acabou por se juntar, uns analistas que olharam para aquilo e criou-se a categoria de low-code. Mas nós sempre tivemos um posicionamento em que utilizamos este tipo de tecnologias para resolver problemas complexos e não para resolver problemas, aplicações pequeninas ou problemas pequenos. E no fundo, depois, obviamente que isto é uma categoria muito interessante porque a proposição de valor é muito simples e há uma necessidade muito grande. Começaram a aparecer muitas startups, começaram a aparecer também empresas maiores com ofertas, mas estão a seguir o mesmo caminho que desde há 30 anos que se tem vindo a seguir na indústria, na informática, que são tools que resolvem problemas pequenos e que depois têm os problemas dessas tools. São tools... porque o problema... Fazer uma tool que resolve um problema pequeno, um workflow com um form e 2 passos, é muito fácil. É muito fácil fazer uma tool drag and drop. Outro problema, cria uma complexidade depois... Não, resolver um problema grande é que é complicado. Fazer isto e depois manter aquele software a funcionar durante os próximos 5 a 7 anos. E sempre a evoluir. Isso é que é complicado. Portanto, as plataformas... A plataforma da OutSystems é radicalmente diferente das outras plataformas de no-code e low-code. Mas, aproveitando esse tema da diferença da plataforma OutSystems, nós temos assistido nos últimos anos, e até mais recentemente, enfim, a entrada de grandes players nesse mercado, não é? Microsoft, entre outras. Como é que vocês conseguem se manter, digamos assim, à frente e se diferenciar face à concorrência? E qual é o vosso diferenciador para se garantirem como líderes nos próximos anos, sabendo que vamos ter os grandes players todos? Bom, em primeiro lugar, o mercado é gigantesco, portanto, nós, acima de tudo, nós queremos, os clientes atualmente, a maioria das empresas, tem alguém no seu setor, ou alguém que foi um bocadinho à frente, ou um disruptor tecnológico, que tem a construção de uma Netflix, ou de uma Amazon, ou de uma Tesla. Portanto, funcionam assim, tem a gente técnica muito boa lá dentro, e com as tecnologias que existem, e com as centenas de ferramentas que existem, estão a criar soluções e estão a introduzir uma disrupção descomunal dentro do setor. Nós temos... Todas as empresas estão mesmo preocupadas porque a tecnologia
tornou-se realmente o diferenciador. É fundamental. Então, nós, acima de tudo, estamos interessados em dar uma hipótese, darmos a estas empresas que têm inovação escondida na cabeça das pessoas que lá têm muito conhecimento, dar a hipótese de poderem fazer não só catch-up, mas ultrapassar também estes disruptores, é fazer no fundo, um nivelamento da concorrência. Isto agora é um bocado injusto. É injusto o que está a acontecer. E, portanto, se houver mais as empresas como a OutSystems que estão a ajudar, o mercado é tão grande que eu acho que nós... Claro. Acho que... Sim, o mercado precisa tanto dessas ferramentas fundo, que é... Exatamente. É como a Tesla pensa. A Tesla não quer ser a única a fazer carros elétricos. Porque nós nunca resolvemos o problema das emissões de carbono. Portanto, e nós aqui também temos o mesmo tipo de posicionamento. Estas empresas grandes, depois qual é a nossa vantagem? A vantagem é uma vantagem parecida com um inovador muito disruptivo como nós somos. Se nós olharmos, no fundo, para os últimos 20 anos, muitas destas empresas já tentaram fazer tools destas, plataformas destas, no passado. E depois o que acontece é que a maioria das pessoas coloca uma série de aplicações e de software nestas tools e estas tools não estão preparadas depois para aguentar as disrupções tecnológicas que vêm a seguir e tornam-se proprietárias e aquilo fica legado. E um dos nossos grandes concorrentes, por exemplo, que está na área e é uma empresa espetacular, faz muito esse erro. E agora estão a voltar a fazer outra vez. Portanto, os clientes que estão a comprar aquilo, daqui a 3 anos, vão ficar outra vez com uma série de coisas que são legado, que são sempre oportunidades para a OutSystems, porque nós somos os únicos que, ao longo destes 20 anos, temos conseguido sempre ir portando os clientes, se os clientes terem que reescrever o software. Okay. Ou seja, olhar o ciclo completo, né, da gestão. O ciclo completo, e também há aqui uma coisa que é no fundo, esta noção de que, quando se constrói uma aplicação, o software envelhece por várias razões. Uma das coisas que nós fazemos muito research é como é que nós, no fundo, adiamos o tempo de vida desse software. Mantemo-lo, portanto, é aquilo que nós chamamos Build for the Future, que é construir o software de modo que ele aguente as mudanças tecnológicas e as mudanças de negócio que se prevêem, que são cada vez mais curtas, não é? Portanto, cada vez mais querem cedo. acabar com aquele conceito de que se diz, né, que nós hoje estamos a construir o legacy da manhã. Portanto, vocês querem que isso não aconteça. Nós não conseguimos fazer isto totalmente, certo. Mas é incrível o que nós conseguimos fazer, o que já conseguimos fazer, porque nos concentramos no problema e no fundo, com a investigação que nós temos e, nesta altura, os recursos que nós temos, que são gigantescos, permitem-nos continuar a inovar até precisamente nessa área. Mais até do que a rapidez com que fazemos as coisas, é a rapidez com que conseguimos continuar a fazer as coisas durante os próximos 3 meses, 1 ano, 5 anos, e manter essa competitividade, dar essa competitividade aos clientes. O advento do PC e depois da interface gráfica foram formas de democratizar, digamos assim, a entrada nas tecnologias de informação por outros públicos, outras pessoas, na verdade, de ligar mais o planeta e ter mais pessoas a contribuir para o desenvolvimento tecnológico. Tu achas que o tema do low-code e do no-code é uma nova, digamos, um novo passo nesse sentido, ou seja, de trazer para a área das tecnologias um conjunto mais abrangente de pessoas que não são só pessoas com muitos skills técnicos, que não são todos engenheiros informáticos e mesmo assim poderem contribuir com a sua criatividade e o seu entusiasmo para o desenvolvimento de uma nova fase? Achas que esse vai ser uma consequência, vai ser um marco? Com certeza. Para já porque não existem pessoas suficientes para se fazer aquilo que é preciso. Hoje em dia constrói-se 100 vezes mais software do que se construía há 10 anos atrás. Portanto, e nós vemos o aumento da quantidade de software a ter que ser construído, a aumentar não em 2 vezes, mas em ordens de magnitude. Portanto, nós já temos um problema grave de talento especializado. Portanto, este problema só vai aumentar. Estas plataformas, o modo como estão a evoluir é para, no fundo, envolverem de uma maneira muito eficiente os vários elementos, os vários constituintes que estão dentro das empresas. E obviamente que
ao abstrair uma série de problemas muito, muito complexos hoje em dia, como é a segurança, por exemplo, manter segurança num sistema, por exemplo, numa aplicação que é uma aplicação móvel ou um portal externo, hoje em dia é complicadíssimo. Certo. Porque a quantidade de modos de penetração através daquele touchpoint são incríveis. E, portanto, e depois mudam todas as semanas, há um novo alerta, há uma nova diretiva que faz com que alguma coisa tenha que ser mudada. Se estivessem para provocar alterações nestas aplicações, é preciso equipas gigantescas para fazer isto e com skills técnicos para fazer isto. Portanto, plataformas como a OutSystems, por exemplo, que fazem uma abstração e tomam conta desse problema, deixando só aquilo que é realmente preciso para ser programado, é uma vantagem muito grande. Portanto, isto permite depois trazer, obviamente, uma pool, níveis de pessoas que conseguem fazer isto, muito maior. Eu tenho uma curiosidade também que tem que ver com a plataforma da OutSystems tem potencial para mudar muito a relação entre o departamento de sistemas de informação e os departamentos funcionais do negócio. Tu tens tido uma posição privilegiada para observar essas alterações. Como é que isso tem acontecido? Porque eu imagino que há sempre uma tensão normal e isto é um novo dado que provavelmente muda um pouco a relação entre estes players nas empresas. Não, isso quer dizer, essa relação há muito tempo nós vimos a mudar. Uma das coisas que é engraçada é que os ITs, quando estão... As pessoas que trabalham dentro de um departamento de sistemas de informação não são más pessoas. Não, claro que não. Mas dá a impressão que são. Enfim, nós encontrávamos... Eu não ia tão longe. A culpa é sempre do informático, não é? Não, mas aí quer nas finanças, na segurança social, é o quer sistema. nas telecomunicações. Mas aí é que está. É que o que é impressionante é que... E hoje continua a acontecer estas coisas em sistemas que são comprados já pré-feitos da cloud. É impressionante. Os problemas que existiam antes continuam a existir a outro nível, com algumas matizes diferentes, mas continua a existir mais ou menos as mesmas coisas. Ou seja, a culpa acaba por... não é a culpa, mas quando é preciso fazer uma alteração ou alguma coisa mais drástica, o departamento de informática, no fundo, ou as pessoas que têm esses sistemas, têm muito pouca liberdade. E então com os sistemas de cloud agora, sistemas SaaS, Software as a Service, estão fechados. Se não têm se aquilo sai fora dos níveis de parametrização que os sistemas têm, os sistemas não mudam. Antes ainda se ia lá, mandava-se uma martelada no SAP, ia-se lá apertar um parafuso debaixo do carro e por aí fora, também não era muito boa solução. Mas de qualquer maneira eles resolviam com muito esforço, com muito custo, mas resolviam. Agora não se consegue resolver. E então, quando a resposta mais comum que o departamento de informática tinha quando alguém lhe aparecia com é possível fazer isto, é o não. Portanto, aquela gestão do não, aquilo dá cabo da alma de uma pessoa, não é? Está sempre a dizer que não. Porque as pessoas gostam de servir os outros, não é? Pronto. Eu acho que uma das coisas que nós observamos com a introdução de OutSystems nos nossos clientes é essa transformação para sim, mas daqui a 2 semanas. Podes esperar 2 semanas? 2 semanas? Posso. Pronto. Ou sim, faça, olha, vê lá se é isto que tu queres. E de repente, mas já fizeste. Portanto, isto mudou realmente a relação. O MVP é muito mais rápido, não é? Ou seja, há um desenvolvimento mais partilhado e mais... E como agora a tecnologia permite fazer as coisas, já não é preciso ir-se na defensiva para uma conversa com o negócio, no fundo. Paulo, como é que tu há pouco falaste um pouco no no-code, não é? E como é que tu vês essa diferença entre o low-code e o no-code? Como é que se vocês estão apostados de alguma forma também no no-code? E como é que tu vês o papel da inteligência artificial, do machine learning no desenvolvimento de software também? Queres partilhar um pouco? Sim, São duas questões complexas. Não é? Sim. Bom, em primeiro lugar, esta coisa de no-code, low-code, as definições foram, no fundo, cada vendedor tenta apropriar-se. Nós chamamos também low-code, nós chamamos de no-code. Isto é muito normal quando as áreas aparecem e as pessoas têm uma tecnologia um bocado velha ou que já estavam noutra categoria que está a morrer e então saltam para uma categoria e tentam se relançar. No fundo, nós temos alguns colegas, companhias que estão nesta categoria que fizeram isso.
No fundo, se pensarmos de uma maneira muito simples, a melhor maneira de pensar nisto é que o que estas plataformas têm, uma das capacidades que têm, a OutSystems também tem, é o desenvolvimento, no fundo, visual e de modelização. Não é uma ideia nova, é o modo como se faz é que depois difere muito. Mas basicamente isto depois resulta em ambientes de drag and drop, no fundo, em que se constrói a aplicação visualmente. Pronto. A razão porque, e nós tivemos esta discussão com o analista na altura, que ele, como só, nós éramos muito poucos, não é? No fundo, e nós estávamos na cabeça, sempre tivemos na cabeça deste movimento. Ele perguntou-me como é que a gente chama isto? O RAD, R2, o RAD tinha Rapid Application Development. Nós andámos ali com aquelas coisas. Assim, é a coisa mais parecida, mas não é só development, é também deployment. Nós nesta altura já tínhamos introduzido DevOps dentro da nossa plataforma, sabíamos que o problema não era só desenvolvimento, era o problema do ciclo todo de desenvolvimento e por aí fora. E andámos ali de um lado para o outro, até que ele decidiu, apareceu, vai ser low code, vai ser no code. E eu depois disse assim, mas olha, não te esqueças que as aplicações chegam a um determinado ponto, um dos grandes problemas do no code é quando há de haver eventualmente um change request, um pedido, que quando chega a plataforma não tem capacidade para o fazer visualmente. E nessa altura tu tens que saltar, fazer uma coisinha em código e no fundo, in time, in life, naquela altura, aumentar o poder da plataforma. Então vamos chamar-me low code. E portanto, o low code aparece. A única diferença entre no code e low code é que é desenvolvimento visual, só que o low code tem a possibilidade de fazer extensões em code. Ok, certo. Pronto. Agora, o que é engraçado é que nós temos a plataforma low code com mais no code que existe. Portanto, nós temos a maior expressividade possível que conseguimos encontrar em toda a concorrência em relação à quantidade de coisas que tu consegues fazer visualmente. Nós estamos, por exemplo, eu outro dia estava a ver um cliente gigantesco, uma utility, fez um sistema absolutamente gigantesco, são 80 aplicações todas interconectadas em OutSystems. E tivemos a medir a quantidade de código que foi estendido. E basicamente não existe. Portanto, existe em algumas aplicações móveis, onde é muito difícil conseguir suportar todas as capacidades do telefone, mas de resto não existe mais lado nenhum do sistema. Então é um sistema 99,99% no code. Exatamente. Okay. Mas o problema é que, mesmo aquele 0,001%, se tu não conseguires suportá-lo, tu basicamente não dás hipótese ao cliente de evoluir. E isso aí é uma das razões porque o software envelhece. Certo, está explicado. E queres partilhar um pouco o papel da inteligência artificial nessa construção? Sei que vocês é uma área que vocês estão a investir. Sim, investimos muito. Portanto, nós há 4 anos criámos uma coisa que começou por ser um projeto interno dentro da OutSystems, que era o projeto Turing. E no fundo o que nós pensámos foi, olhámos para a anatomia do modo como estes sistemas de machine learning funcionam, precisam de datasets muito homogéneos e com grande volume. E nós temos uma vantagem muito grande, é que as aplicações que são construídas em OutSystems e que são muito grandes, criam uma espécie de grafos interconectados muito homogéneos. E portanto as aplicações são grafos. Portanto, ao contrário de sistemas normais em que aquilo tem 6 linguagens de programação, ficheiros e código e por aí fora, tudo espalhado, nós só temos grafos e temos dezenas e dezenas de milhões de grafos disponíveis. E aquilo criou um training set, no fundo um learning set, na prática, que nos permitiu depois fazer investigação em cima de redes neuronais profundas com base em grafos. Bom, isto o que é que significa? Significa que nós com isto conseguimos começar de repente a detectar padrões que têm a ver com o desenvolvimento de software e a criar pontos de assistência para o developer ou para o arquiteto. Nós, por exemplo, hoje em dia conseguimos, um dos problemas novamente do envelhecimento de software é que à medida que vai fazendo mudanças,
vai-se criando redundâncias, vai-se criando o mesmo código que já se criou noutro sítio, cria-se de outra maneira, mas agora um bocadinho diferente e agora com bug. E quando se corrige aquele, não se corrige os outros 60 que estão iguais àquele. Nós, por exemplo, detectámos esse padrão, nós temos agora bots, modelos, que detectam esses padrões e permitem fazer advanced refactoring já das aplicações. Portanto, nós não conseguimos já ajudar os developers, no fundo, a dizer, olha, isto já vai ser um problema de segurança, ou este grafo aqui, basicamente é um grafo que tem que ser mudado, porque é um problema de refactoring, tem um problema arquitetural e por aí fora. E, portanto, tu consegues imaginar que à medida que isto vai... O AI, no fundo, depois, na nossa plataforma, aparece dentro das tools. Certo. Dentro das ferramentas que os developers utilizam. Curioso. Paulo, vivemos nesta situação da pandemia, não é? Que tem sido complicado para todos, mas mais do que aquilo que estamos a viver agora, provavelmente iremos viver uma fase económica difícil, em particular em Portugal, um país que não é propriamente um país rico e, portanto, terá certamente dificuldades à medida que avançamos. Há também, já falaste há pouco, um problema de talento, que é um problema mundial, não é? Portanto, necessidade de talento não existe em quantidade suficiente. E existe também um mismatch entre as necessidades do mercado, essencialmente pessoal mais com perfil técnico, e aquilo que é formado ou aquilo que sai das universidades todos os anos. Estamos aqui a falar do low-code e do no-code e por aí. Tu achas que isto vai ter impacto, digamos assim, no reskill ou no upskill de pessoas destas áreas menos técnicas, digamos assim, para também poderem contribuir na área das tecnologias, em particular a OutSystems, para a realidade portuguesa, é uma empresa enorme. Qual é o papel que tu vês o low-code e a OutSystems a terem à medida que avançamos? Já estamos a ter. Podes falar um bocadinho sobre esse tema? Sim, por exemplo, há um programa grande que até onde até o Ministério da Economia está envolvido e por aí fora, que se chama Upskill, que nós participamos e que, no fundo, é sempre a mesma coisa, que é, vamos pegar pessoas que estão, que basicamente estavam em setores que estão a ser automatizados ou robotizados ou o que é que seja, e com estes modelos de cursos pequenos e muito focados, conseguir tentá-los converter para outras áreas. A OutSystems é particularmente, por aquilo que já falámos, no fundo, é uma coisa que é particularmente fácil, porque nós fizemos muita investigação ao nível do background necessário para conseguir fazer tipo de sistema. Portanto, isso é super interessante, podes falar um bocadinho mais sobre esse... Sim, nós temos, por acaso é engraçado, porque eu quando começo a falar nestas coisas, nós realmente fazemos inovação em quase áreas que estão muito, às vezes até tão pouco relacionadas com tecnologia. Mas nós, por exemplo, fizemos uma coisa, temos uma equipa fabulosa que pegou na nossa base de developers e fez um reverse engineering para tentar perceber quem é que tinha um curso de Computer Science, que tipo de cursos, e qual é que era o nível de proficiência que essas pessoas têm. E o que nós conseguimos fazer foi, no fundo, acabámos por particionar os backgrounds em cinco grupos, onde conseguimos começar a fazer análises sobre as formações e backgrounds e até quando é que conseguiam chegar e que tipo de treino é que precisavam. Nós hoje em dia temos, por exemplo, um sistema automático de treino que as pessoas respondem a um survey e a seguir aquilo cria-lhe um programa de treino personalizado, okay, para eles. E nós conseguimos, nesta altura, nos próximos 2, 3 anos, com o desenvolvimento que estamos a fazer, nós vamos conseguir chegar literalmente a meio bilhão de pessoas, em termos dos skills que conseguimos absorver. Portanto, só para termos uma ideia, esta comunidade de developers da plataforma tem crescido, eu sei que tem crescido muito, mas podes-nos dar uma noção do crescimento? Eu não posso falar em números, tem crescido muito, ao mesmo tempo também, o que tem acontecido é que a plataforma, com as suas evoluções, vai permitindo aos mesmos fazer muito mais.
Portanto, nós temos conseguido, no fundo, e preocupamos bastante mais com isto, com o nível de produtividade das pessoas e estender e, no fundo, ajudar os clientes que já têm a massa de talento lá dentro, até pessoas que dominam o negócio e que, de repente, se encontram ou querem tornar-se mais tecnológicos, ou os projetos que estão disponíveis atualmente são interessantes, são todos tecnológicos, a conseguirem, no fundo, entrar para dentro das equipas, como nós estávamos aqui a falar. Sim. Por falar em recursos, Paulo, nós, enfim, temos aqui um desafio enorme, não é? Porque nós somos um país rico, faltam recursos na área de tecnologia, por mais que se faça um reskill, faltam recursos, não é? E o que nós, Portugal, e aqui, obviamente, OutSystems é uma empresa global, mas olhando agora para Portugal concretamente, o que nós podemos fazer para atrair mais recursos e para formar mais recursos, quer para apoiar startups, quer para apoiar empresas internacionais que vêm para Portugal? Sugestões aqui para... Bom, nós já temos eu vejo aqui uma vida complicada para as startups portuguesas aqui nos próximos anos. O futuro, no fundo, traz algumas vantagens, vai trazer vantagens e desafios, e, portanto, nós temos que nos adaptar. Mas o que acontece atualmente é que o que se veio provar até com esta pandemia é que tudo o que é trabalho técnico altamente qualificado consegue ser feito em qualquer parte do mundo, para qualquer parte do mundo. E, portanto, as empresas, nesta altura, uma das vantagens que as startups tinham é que conseguiam aceder a talento muito bom, ter níveis de investimento um pouco mais baixos e, portanto, ter essa vantagem e, portanto, crescerem com base nisso e por aí fora. Essa vantagem vai desaparecer e, portanto, o que é que isto significa? Significa que os níveis de investimento das startups portuguesas vão ter que aumentar, porque vão ter que pagar salários a concorrer com o resto do mundo. Mas uma opção seria também uma startup contratar recursos fora, quer seja no Brasil, quer seja na Índia também. E nós já podemos fazer isso, não é? Certo. Porque nós na prática já temos um modelo de escala que nos permite, nós gostamos muito do talento, principalmente da engenharia cá em Portugal, mas é como tu estavas a dizer, é pouca e pronto, e temos de nos expandir. Mas as startups, para serem criadas em Portugal, têm que montar aqui os grupos. E o que está a acontecer, isto tem coisas boas também, mas o que está a acontecer é que empresas que antes estavam constrangidas, por exemplo, em Berlim, e terem as suas pessoas em Berlim, nesta altura já contratam um pouco por todo o lado. O problema é que o que vai acontecer é que vai aumentar o gap de competitividade das instituições portuguesas. Eu não estou a falar dos técnicos portugueses. Os técnicos portugueses, esses vão ter trabalho em todo lado. Certo. Okay. Vai aumentar o gap das instituições portuguesas. Portanto, não vai haver... O que nos traz também é uma oportunidade para nós como OutSystems, não é? Mas era bom que houvesse algumas medidas que se fizessem medidas um pouco mais corajosas para conseguir não só fazer subir o nível da população em geral com estes skills e por aí fora, e aproveitar estes skills, atrair mais pessoas, mas fazer aqui algumas alterações, principalmente ao nível do sistema de impostos e das cargas fiscais e por aí fora, que em Portugal são muito grandes para empresas. As startups têm cargas fiscais muito grandes e com este nivelamento dos salários, basicamente ficam numa posição extremamente frágil em termos de competitividade. Queres falar um bocadinho mais dessas medidas? Porque eu tenho imensa curiosidade de saber o que é que tu pensas sobre esse tema. Eu prefiro falar diretamente com o Ministro. Mas porque, repara, há programas bestiais, por exemplo, estes governos, nos últimos 20 anos, os governos em Portugal tiveram uma importância muito grande, fizeram coisas muito boas, o inglês nas escolas, a relação com as universidades
portuguesas e universidades americanas, por exemplo, foi um programa que as pessoas nem se apercebem, mas teve um impacto muito grande. É pena que agora tenha esmorecido um bocadinho. O Tech Visa, no fundo, agora há um programa que acho que é o Retorno a Casa, que enfim, que também tem benefícios fiscais e por aí fora, mas estas coisas depois não são um bocadinho, faz o que se pode, mas não se pode tocar na receita do Estado, não é? E tocar na receita do Estado era uma coisa que nós precisávamos mesmo fazer. Precisávamos para fazer algumas alterações de contexto. Isso dava aqui uma outra conversa. Dava. Sim, mas é interessante porque mesmo o quadro fiscal, quer para as empresas, quer até para o trabalho, é extremamente penalizante para promover uma indústria altamente competitiva, isso sem dúvida nenhuma. As pessoas precisam estar dentro de uma startup e estar dentro da área, principalmente da área tecnológica, a perceber quais são os problemas, para conseguirem realmente ter a noção de como é que isto funciona nos detalhes. É porque muitas destas coisas depois não refletem na realidade aquilo que se passa ou as dificuldades que há. Hoje em dia, contratar um engenheiro é mesmo complicado. Contratar um engenheiro bom, de topo. E um engenheiro de topo é um elemento muito importante no sucesso de uma organização, de uma startup. E tudo é muito rápido. As oportunidades perdem-se no instante e ganham-se no instante. O mundo está a ficar todo muito rápido. E, portanto, algumas destas decisões, os governos mais agressivos estão-se a mexer a uma velocidade um pouco maior que a nossa, não é? E enfim, estão a colocar programas que estão a aproveitar-se deste mundo que está atualmente em turbilhão. Sim, não basta seguir aquilo que são as melhores práticas, é preciso criar modelos que sejam disruptivos e que sejam, de fato, que deem uma outra dinâmica. Sim, não é? E eu percebo porque é que é assim, mas há uma coisa que me faz sempre confusão em qualquer tipo de discurso, que é, nós dizemos assim, nós estamos na média da Europa, ou nós já estamos quase a apanhar, estamos em terceiro lugar na Europa. Porquê é que o benchmark há de sempre ser um seguidor de qualquer coisa que existe na Europa? Ou qualquer coisa que existe nos Estados Unidos? Porquê é que nós não pensamos como é que nós vamos ser melhores que os Estados Unidos e que a Europa? E esta é a razão por que isto me espanta, é porque esta é a mentalidade da OutSystems. Nós nunca, em lado nenhum, pensámos alguma vez que empresas gigantescas como a Oracle ou como a Microsoft queriam ser melhores que nós. Sempre, para nós foi óbvio que nós íamos sempre ser melhores que eles. E, portanto, a mentalidade é 70% do sucesso. Não, mas concordo plenamente. Outro dia também me perguntavam porque é que nós considerávamos que a maturidade numa área específica estava atrasada há 4 ou 5 anos em Portugal face ao mundo. Porque nos últimos anos nós crescemos imenso e estamos na média da Europa. Eu dizia, pois, estamos na média, não estamos no topo. Não é? Portanto, de fato, quem está à frente está a crescer e o gap está a aumentar. Eu acho que essa pandemia foi evidente que esse gap, né, de quem tem maturidade digital... Eu acho que a nossa ambição é pequena. Nós temos uma ambição extraordinariamente pequena em relação àquilo que conseguimos fazer. As pessoas... e nós vemos isto, a grande diferença... às vezes vejo 2 startups e a grande diferença, muitas vezes que eu vejo, estão as 2 a fazer erros terríveis, a tentar, não é? E a aprender e a experimentar e por aí fora. Só que há uma que tem uma confiança inabalável que vai conseguir dominar o mundo e a outra tem um scope muito mais pequenino e tem uma ambição muito mais pequena. E eu já sei quem é que vai conseguir, quem é que basicamente tem as cartas todas viradas para o lado dele. Uma questão de mindset. Está tudo na cabeça. Isso explica porque é que empresas como OutSystems ou Ronaldos ou coisas assim sejam tão raras em Portugal. É uma questão de mentalidade e de atitude. Mentalidade e relentless. E depois aquilo é aquela... A partir do momento em que se tem essa visão, depois aquilo não há dúvida. Não há espaço para ter dúvida. Não há espaço para ter dúvida. Aquilo é continuar e uma pessoa vai fazendo erros e vai se levantando e continuando a caminhar. E este processo, que é um ovo de Colombo quase, se for continuado com cadência sem nunca se desistir, de repente atinge-se este ponto. A OutSystems
no fundo, quando foi criada, nós podíamos pensar, vamos fazer uma coisa grande. Eu nunca estaria à espera que a empresa valesse 1 bilhão. Mas valeu. E quando chegámos a 1 bilhão, vamos continuar. E agora vale 9,5. E, portanto, mas eu acho muito mais viável agora conseguir fazê-la crescer do que quando aquilo tinha 3 anos. Claro. Aqui há 17 anos atrás. Um passo de cada vez. Não, porque nessa altura era muito mais difícil, era muito mais frágil, as startups são muito frágeis, não é? Claro. Mas é uma questão de mentalidade. Mas Paulo, por falar então nesses 9 mil milhões, imagino que tu dediques muito tempo e o grande investimento que tu se calhar fazes é o tempo que tu te dedicas a OutSystems e acompanha e falas com essa emoção e com essa vibração toda e vives de fato o negócio. É fantástico ouvir-te a falar sobre esses temas. Mas para quem está nos a ouvir, para além daquilo que é a gestão de software, a inovação nas organizações, pensando um pouco aqui no investimento, onde é que tu colocas os teus milhões? Para não tenho, enfim, isto é tudo no papel, não é? Certo. Não tenho o dinheiro dentro de um porco. Não, mas aquele dinheiro assim mais líquido que tenho, sinceramente, dou a alguém para gerir. E depois vejo como é que o estão a gerir e depois apetece-me sempre lá ir dar, mas recuso-me porque é uma maneira também como eu tento nesta altura gerir OutSystems, que é, eu tenho vontade de fazer coisas, mas sei que há pessoas mais competentes do que eu e com mais tempo e dedicadas e focadas que vão fazer um trabalho melhor do que eu. E, portanto, aplico na prática nos meus investimentos, faço exatamente a mesma coisa que faço atualmente com a excelente equipa que tenho. Colocas na mão de boas pessoas, de bons profissionais. Sim, exato. Muito bem. Bem. Olha, Paulo, nós estamos a chegar aqui ao fim desta conversa super agradável, ainda pelo tempo passar. Nós normalmente ao fim fazemos sempre 2 questões, são mais ou menos iguais para toda a gente. E a primeira é, eu sei que tens filhos, qual é o tipo de conselhos que te dás? Todos sabemos que as coisas, acabaste de dizer há pouco, está tudo a mudar muito rapidamente e por aí, portanto, dar grandes conselhos não é propriamente simples. Mas como é que tu vês, ou quais seriam os conselhos que tu dás, quais são as características, digamos assim, não direi a formação, mas as principais características que achas que são relevantes para uma pessoa poder ter um percurso profissional satisfatório? Não digo de sucesso, porque isso é relativo, não é? Mas que seja satisfatório e que seja, em particular em Portugal, dadas as circunstâncias que estivemos a falar há pouco. Enfim, em primeiro lugar, em relação a conselhos a jovens, tenho sempre aquela noção que cada um tem que seguir o seu caminho. E é impressionante como as pessoas, na realidade, têm caminhos tão diferentes e têm maneiras de se realizar e de encontrar aquilo que querem fazer. Todos acabamos por chegar lá, há uns que, infelizmente, não chegam, mas é seguir o caminho, tentar experimentar até se conseguir arranjar alguma coisa que dê paixão e que uma pessoa consiga utilizar como um não trabalho. Veja aquilo um bocado como não trabalho. Eu acho que essa talvez a coisa seja o mais importante. Do ponto de vista profissional, eu posso dizer o tipo de coisas que uma cultura saudável e não tóxica, como a OutSystems gosta. O que é que nós gostamos? E nós adoramos estes miúdos novos que entram, cheios de ideias e por aí fora. No fundo é a curiosidade, manter um espírito curioso e tentar ser aberto à mudança, perceber, ser self-aware no fundo. Uhum. Esta curiosidade, a capacidade de ter um self-aware dá esta tal coisa que agora em inglês se chama o growth mindset, não é? No fundo, esta capacidade de crescer. Uhum. Eu acho que estas coisas complementadas com a pessoa ser briosa, é uma coisa que um termo que o meu avô utilizava muito, que é brio naquilo que se faz. É fazer uma coisa bem, fazer um bom trabalho, no fundo, não fazer uma coisa assim, tipo ali com um pontapé por aí fora. Isto é, na prática, acaba por levar toda a gente a ter sucesso, no fundo. Põe tudo o que és no mínimo que fazes, não penso que é assim que dizia o Fernando. É, exatamente. E depois tentar fazer que esse mínimo
seja a coisa certa e a coisa que se gosta, no fundo. E a coisa em que se tem prazer em fazer. Já dizia, não é? Quem corre por gosto não cansa. Paulo, para terminar, 2 livros, 2, 3 livros, ou um livro que tenha-te marcado, quer a nível pessoal, profissional, para nós também podemos escolher um livro para ler nos próximos tempos. Por acaso é engraçado, porque eu vou lendo, eu tenho tão pouco tempo que acabo por às vezes ler só capítulos de livros e por aí fora. Agora estava-me a lembrar estava-me a tentar, há tantos livros. Eu podia podia falar do Jung, que é um tipo que me interessa particularmente devido ao modo como explica a mente humana e o modo como o comportamento do ser humano e as razões que estão por trás e por aí fora. Que eu acho que é uma coisa importante para um entrepreneur, no fundo. Porque tudo hoje em dia está muito baseado em comportamento humano e como é que as pessoas se comportam, como é que nós podemos mudar os produtos para dar satisfação às pessoas e para as pessoas, enfim. Portanto, é uma área que me interessa. Há um livro que já tem alguns anos, chama-se Switch, que é um livro que, e eu só estou a dizer isto, enfim, poderia falar aqui para aí de uns 15 ou 20, tem coisas destas, mas que me introduziu um modelo, eu gosto muito de modelos, porque ajudam-me a lembrar das coisas. Introduziu um modelo de change, que eu nunca mais me esqueci, sobre mudança, que é o modelo do condutor, do elefante e do caminho. E eu, a partir daí, cada vez que vejo um problema, um problema em que nós temos que fazer uma transformação e de repente há ali umas resistências e por aí fora, vou buscar aquele modelo e ver se não é o condutor que está cansado ou o elefante que quer seguir o caminho, tem a inércia de uma grande massa, ou é o caminho que não tem aspecto, tem umas pedras à frente e por aí fora. Portanto, aquilo tem uma metáfora que nos permite quase modelizar os processos de mudança. E como nós estamos constantemente a mudar, talvez seja é um dos modelos que me lembro. Já agora, Paulo, estavas a referir que costumas ler esses capítulos de alguns livros, tu lês mais revistas, blogs, livros, capítulos e livros? Não há um padrão, não há... Por acaso é engraçado, porque houve uma altura que lia muito, mas há períodos em que eu sinto quase que tenho que entrar em processo de ermita em relação à quantidade de informação para conseguir digerir aquele processo todo e criar qualquer coisa nova e pensar qualquer coisa nova ou até transformar-me a mim próprio, não é? Porque pensar assim, eu não estou a fazer isto bem, porque vocês reparem, eu vivo há 20 e tal anos num nível permanente de incompetência, em que estou sempre a fazer qualquer coisa que não estou deixado por fazer porque nunca fiz, não é? Paulo, queremos ser todos incompetentes. Não, mas aí é que está. Portanto, muitos destes períodos ajudam-me, no fundo, a refletir e a tentar crescer o mais rápido possível para novas exigências do trabalho que estou a fazer. E, portanto, acabo por... os blogs são bons porque condensam as coisas, mas são tantos. E há tanta gente, e o ruído é tão grande, que muitas vezes simplesmente... Eu sinto necessidade de fazer um shut-off, e tenho imensas pessoas, imensos colegas, desde que ler isto e por aí fora, e eu já instruí estas pessoas às vezes para dizer assim, se for coisas assim, podes mandar, senão não me mandes. Porque depois eu vejo, depois quero ler, e depois quando começo a ler, outro dia estava a ler um artigo que comparava a opinião sobre a inteligência do Steve Jobs e do Bezos. E ambos têm opiniões diferentes. E eu estava a ler o artigo e estava a pensar assim, eles têm exatamente a mesma opinião, só que as pessoas não se apercebem disto. E o jornalista também não se apercebeu. E depois este é o meu problema, porque estou a ler uma coisa destas, e a seguir aquilo que me apetece na prática é
epá, eu devia escrever qualquer coisa sobre isto, porque eu depois escrevo notas e por aí fora. Portanto, aquilo me dá logo um trabalhão do pior. Eu tenho que controlar um bocado isto, pá, porque senão a minha mente não tem mais tempo para mais nada. Não há tempo para tudo. Paulo, a conversa foi fantástica. Acho foi um que tinha prazer. aqui outros temas, mas enfim, acho que falamos de tudo. Enfim, falamos daquilo que foi também o caminho da OutSystems, tudo aquilo que são os desafios relacionados com a gestão de software, a capacidade de criar inovação num mundo cada vez mais rápido. Falamos sobre a necessidade de se ter um mindset, de se ter ambição. Falamos um pouco daquilo que é necessário para que Portugal também possa atrair talento. Falamos um pouco sobre livros e sobre aspectos que são fundamentais para aquilo que são os novos profissionais que estão a entrar no mundo do trabalho. Portanto, acho que foi uma conversa fantástica, da minha parte. Fernando, não sei se uma nota final. Não, foi uma conversa super interessante, como seria de esperar. Para mim eu não dei pelo tempo passar, espero que tenha sido também uma experiência agradável para ti. Obrigado por teres aceito mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Paulo. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.